Ora, viva, viva o nosso muito boa noite. Sejam então bem-vindos à segunda meia hora deste programa que hoje está a falar sobre as mulheres bombeiras. Vamos então agora ver como é que tem sido o treino destas mulheres em lugares confinados. Vamos ver. Bombeira não tem descanso, trabalha por essa bola maior. Bombeira não tem descanso, até a vitória final. Ei, ué! Somos dominantes. Ei, ué, mamãe! Somos dominantes. E nós passamos, a terra estremece. Nosso objetivo é terminar o curso. Quem é boela, vamos lhe ensinar. A aula que estamos aqui a pôr em prática é uma situação onde vamos fazer um salvamento em locais confinados. Locais confinados é local onde é difícil nós nos movimentarmos e também não temos quase visibilidade nenhuma. Temos que ir baixado, de gatas, ok? Então o que vamos fazer aqui, vamos ir arrastando a maca à contagem. Ou seja, contamos 1, 2, puxamos lá para frente, 3, pousamos. 1, 2 e assim sucessivamente, até chegarmos numa altura, num sítio, aonde nós já vamos dizer que é possível já nos levantarmos, certo? O pânico muitas vezes nos imobiliza. Normalmente resolvemos isso chamando-as para um canto, convencendo-as e fazendo-lhes lembrar da essência da nossa profissão. Que estamos ali para salvar aquelas pessoas e que se elas fraquejarem, nós somos fracos, mas pronto, tem que se mostrar ali forte para podermos atuar bem. Pois bem, então estivemos aí a ver uma simulação do que é a presença destas mulheres numa situação de confinamento. Minhas queridas, quem é das mulheres que aqui está que já esteve numa situação dessas? Vou para aqui para este lado para também envolvermos a nossa plateia um pouco nesta conversa. Quem? Boa noite a todos. Boa noite, bem-vinda! Então é a Cecília Capaça, é subinspetora. Como estávamos a ver aquela matéria que fala sobre o vosso treinamento em lugares confinados e disse-nos que já esteve num. Podia contar-nos como é que foi? Era um acidente, né? Em que houve uma viatura caiu numa ribanceira e ficou presa. Ficou presa bem lá por baixo, entre árvores e pedras. Pronto. Então, era difícil fazer o trabalho lá porque ficou tudo apertado. Era mesmo, havia muita dificuldade. E quem foi lá foi mesmo a subinspetora Capaça, que foi mesmo sozinha lá? Não, é impossível. Ou a equipa? Fui apenas Vocês com a têm equipe. sempre que trabalhar em equipa? Em equipa constituída por 6 elementos, não é? Okay. Então ali fomos a equipe, felizmente eram mais homens na equipe, eu era apenas uma das pessoas que ajudou para socorrer a vítima, para resgatar a vítima, que com a ajuda dos homens, que estamos sempre ligados a eles, conseguimos fazer o trabalho. Eu ouvi, na reportagem que nós passamos, a instrutora Feliciana dizer que teve uma situação assim, difícil, não é? Que foi que alguém cortou o braço de alguém e ela e o chefe que estava com ela disse, não, segura no braço. Alguma de vocês também passou por alguma situação dessas? Passou, né? Ok. Como é que se chama? Sou a Emília Neto. Olá, Emília, obrigada por teres vindo. Obrigada, Naftina. Eu passei por essa, mas foi um resgate. Até mesmo já estava lá de Nico, mas eles precisavam da presença dos bombeiros. Exato. Nós, quando chegamos lá, porque a intenção era arrombar a janela e a porta, que é para dar prioridades para eles tirarem a vítima. Mas chegamos aí, não era aquilo que eles nos disseram. Era um outro trabalhão, depois de que fica totalmente estragado. Então ficamos aqui. Esses nossos corpos também. Tivemos, Essa barra é só mesmo agora, depois tem situações que não coisa. Foi uma luta, fiquei aqui. E então, e como é que a Emília fez? Esse cheiro, era cheiro. E não tinha máscara para respirar. Essa normal, essa descartável, normal. Mas sim, aquelas que nós usamos assim no dia... quando essa temos... do dia a dia, essa normal. Mas aquela época... Foi a situação mais difícil? Foi a situação mais difícil. Foi a primeira também? No momento aquela foi a primeira, do resgate mesmo,
Já foi a primeira, então... Marcou profundamente, né? Marcou-me. Quem mais tem uma história assim, destas difíceis? Está ali. Boa noite, bem-vinda. Como é que se chama? Muito obrigada. Eu chamo-me Shekemala Cassinda. Ok, Cassinda. Sim. Ok. É o seguinte, eu também vivi uma situação de gênero. Isso foi em 2012, salvo erro. Até, talvez seria semelhante com a da colega Xana. Só que nós fomos fazer um trabalho de desencarceramento. Houve um acidente na área do Ramiro. Então, haviam 2 viaturas chocadas. Era preciso a gente ir lá desencarcerar os cadáveres que Exato. estavam lá entalados. Só que naquele dia não havia, naquele acidente, aliás, não havia sobreviventes. Aquilo foi uma situação muito feia. Mas a pior parte ainda foi a que depois de nós termos retirado os primeiros cadáveres da primeira viatura, Exato. havia um dele que estava sem uma das pernas. Então lá apareceu um dos familiares com uma caixa assim, essas normais. Exato. Nós já tínhamos envolvido o mesmo num pano. O pessoal depois foi apoiando e tal. Mas apareceu um dos familiares e disse assim: chefe, nós olhamos para ele, já estamos todos aflitos. Chefe, por favor, coloquem só a perna do nosso familiar nessa caixa. Que é para pelo menos metermos por cima para levarem tudo para a morgue. E para além disso, houve uma criança de aparentemente 7 ou 8 anos. Ah, isso aí. Isso foi pior. É. Acredito. É. Parecendo que não, mas... e vocês são mesmo mulheres de coragem, né? Porque a mulher já tem esta particularidade de ter que gerar a vida, né? Sim. Quando vê alguém morto, uma criança, mas dizer que da criança foi pior. Sim. O que é que aconteceu? Pode contar-nos? É que a criança vinha sentada no colo da mãe. Ela estava no meio. Olha, parecendo que não, mas são questões que a gente vive lá. Eu penso que alguns dos colegas nossos também. Estou a ver que já aqui a viveram. maioria já passou por isso, né? Mas foi difícil. Marcou A profundamente. criança ficou completamente partida, como se fosse uma cana. Jesus. Quem conhece a cana, quando Sim. se parte e que Exato. não se corta, né? Vamos Mas partindo. ela fica assim vergada. Foi mesmo um acidente daqueles. Essa é uma imagem que ainda lhe choca até hoje. E naquela altura, eu estava gestante. Pior ainda. É. Foi duro. Duro. Vamos então ver agora como é que elas normalmente se comportam quando se trata de incêndio. Vamos ver. O bombeiro é fogo, tem água. Na cidade ou no mar, labaredas a queimar. Minha briga é não deixar essa coisa se alastrar. Água no umbigo sempre é perigo iminente. Se a vontade de brincar pode a vida te levar. O bombeiro é fogo, tem água. O bombeiro é fogo, tem água. O bombeiro é fogo. O que vale é que tem água. Bem, eu só dava mesmo para apresentadora de televisão, né? Isso ainda vamos lá ver, né? Porque bombeira e cantora. Depois daquela história que eu ouvi da Dona Emília, né? Como é que eu posso chamar uma mulher de bombeira? Posso chamar de dona? Agora está civil. Pois, então dá para chamar mesmo de Dona Emília. Esta cena que, por onde ela passou, esta história, eu não dava mesmo, a sério. Depois a história também daqui da nossa querida enfermeira e também subinspetora Cecília também não dava.
E da instrutora Feliciana, então, Analtina, vai lá, segura o braço. E eu, sabe o que é que eu faria? Pernas para que te quero. Corrida. E então, pronto, ali chegaria o super instrutor Faustino e dizia, não, essa camarada não. Essa vai lá para casa, não era assim? Eu, em definitivo, quer dizer, se calhar até qualquer um pode ser, mas daqui a pouco vamos saber do perfil de quem é realmente a mulher bombeira, até porque temos alguém, como eu já dizia, que disse, é para qualquer uma. No caso da mulher grávida, no estado menstrual, como é que a corporação salvaguarda esta questão? Ok, isso agora é mais fácil ser gerido, até porque a constituição dos turnos nos nossos quartéis, portanto, a chefia desses grupos também é dirigido por senhoras. E então, às vezes, as coisas ficam ali muito entre as senhoras e depois a chefe vai então pontualizar o comandante do quartel ou o segundo comandante que a fulana, por razões A ou B, portanto, não poderá ser enquadrada nas atividades mais difíceis. Em caso de gestação, em caso tiver no período menstrual, enfim. Mas as senhoras, nestas atividades e naquilo que acabamos de ouvir contar, não é, na primeira pessoa, há aí um senão que elas se esqueceram. Porque quando vão para esses locais, às vezes a gente já começa ali a chorar, a fazer o óbito ali. Muitas das colegas começam ali a chorar, não conseguem encarar, mas umas encaram a situação, mas depois aquela depressão. Felizmente agora também temos já as pessoas ligadas à área de psicologia que então vão acalentando os espíritos dessas pessoas. Elas então precisam também de psicólogos. E temos. Portanto, é uma terapia que se faz antes, durante e depois das atividades. Dizia-nos que nesta questão exatamente muito feminina, tem mulheres, não é? Tem mulheres à frente, então a instruenda, a bombeira, pode até ser sénior, tem como partilhar, olha, agora estou grávida, agora estou menstruada, não posso, enfim, e então esta mensagem é passada de forma subtil, imagino, para toda a chefia e há este particular, quer dizer, há um certo entendimento, não é? Mas só aí. Só aí, e não necessariamente para toda a chefia, não é? Mas, portanto, os grupos são divididos e há essa ponderação. Portanto, pode-se dar o caso de que não tenha uma mulher que chefia e ela, com coragem, vem e dizer ao comandante, eu estou nessa situação, por isso gostaria que ficasse fosse num grupo dispensada. Com atividade mais... Sim. Fora isso, não há aqui porque é homem ou é mulher. É como nos dizia a inspetora Feliciana na instrução. Aqui só há homens, não há mulher, nem só há homens, pronto. Sim, é isso. Até porque onde vai um, vai outro. Até algum tempo atrás era uma profissão mesmo só para masculinidade. Então agora essa masculinidade também vem para as senhoras quando têm que fazer o seu trabalho. Ninguém pode dizer, eu aí não vou. Tem que ir mesmo. Portanto, eles têm um momento de escolha. Entram para a corporação como instruendas e, como disse ali uma delas... A Guilhermina. Sim, vão então vendo... Pode, se não puder, desiste. Mas, não sei, também não tenho história, não conheço o histórico de desistências. Não conheço o histórico, porque há aquelas pessoas que ali estão já há algum tempo, as outras senhoras, que encorajam. Acho que nós vamos poder também ouvir, não é, as senhoras mais antigas, e elas têm aquele lado encorajador e têm estado a passar a mensagem, por isso é que nós, em termos do género, estamos bem representados. Seu Faustino Minguês, é o homem que nós conhecemos sempre que nos traz as informações públicas sobre o trabalho dos bombeiros. Está há 11 anos na polícia, nos bombeiros? Sim, Analtina, 11 anos. 11 anos. Normalmente, o que é que lhe ressalta mais ao longo destes 11 anos de trabalho na corporação em relação às mulheres? Eu me recordo muito bem, como se fosse hoje, até tenho esta marca. Tivemos um incêndio, isto foi em 2009, no bairro Palanca. Portanto, era uma cisterna de combustível que estava a combustionar, no qual continha 20 litros de petróleo. E ao lado tínhamos uma residência do mesmo proprietário que fazia venda de gás, no qual tinha 36 botijas de gás, todas elas cheias. E ao redor também era um parque de venda de viaturas naquela altura, tinham 17 viaturas, todas elas aí estacionadas. Portanto, recebemos o comunicado, isto foi num domingo, foi no mês de julho, em 2009, num domingo,
Naquela altura eu era o chefe da viatura, chefe de intervenção. Me recordo que tínhamos duas meninas conosco na viatura, conforme a minha colega Cecília disse, que nós trabalhamos em equipe. Exato. Trabalhamos em equipa e lá chegamos, começamos a fazer a extinção do incêndio. Portanto, o triste foi quando tivemos uma explosão. Essa explosão foi proveniente da cisterna de combustível. Então, logo que aquilo explodiu, o petróleo começou a jorrar. Portanto, aí começamos a ter pessoas a queimarem. Pessoas a queimar. Inclusivamente eu também tive uma queimadura no braço, mas como somos fortes, estávamos ali para uma missão específica, que era fazermos a extinção do mesmo incêndio, evitarmos a propagação do incêndio. Em conjunto, conseguimos mais ou menos fazer a extinção do mesmo incêndio. Por isso é que vocês têm um lema, não é dar a vida por vida? É isso? Como é que é o vosso lema? Dar vidas para salvar vidas. Não é toda a gente que faz isso. E o incrível que me parece nas histórias das mulheres, fora a nova geração, não é? A maior parte delas começou como escriturária, enfim, e tal, do serviço administrativo, depois disse, não, eu vou mesmo para o terreno. Vamos então conhecer esta fisioterapeuta, Aida. Vamos ver. Eu sou inspetora bombeira, já trabalho há 28 anos, mas faço o trabalho também da enfermagem. Faço 24 horas. Eu entrei às 8 horas e eu saio amanhã, dia seguinte. Depende, tenho hora de entrada, não tenho hora de saída. Mas eu faço com amor. Eu entrei como bombeira, trabalhei como escriturária datilógrafo. Numa das províncias onde eu trabalhei, eu era a única feminina. Não existia mulheres no serviço dos bombeiros, porque consideravam bombeiros como trabalho pesado dos homens. Antigamente falavam bombeira, era trabalho de homens, de bombeiros. Mas hoje em dia é para todo mundo. A minha recruta normalmente correu muito bem, porque é uma coisa que eu gosto. Eu sempre gostei de ser bombeira e eu gosto. Nunca tive medo. Se eu tivesse medo, eu podia ficar pelo caminho. Eu ainda podia lamentar, meu Deus, tantos anos, eu ainda digo, tenho esperança. O que Deus está preparado, eu não sei. Eu jurei a bandeira para salvar vidas. Por isso é que a minha família tem que saber e compreender que eu sou mulher tropa. Não importa ser da saúde, mas sou mulher tropa. E eu tenho hora de entrada, não tenho hora de saída. Pode haver qualquer coisa. Às vezes tem algumas reuniões, tem alguns acertos. E eu tenho que cumprir essa atividade. Nunca pensei em desistir, eu ainda dou mais força às moças. Quando trabalhei na área da expensão médica, muitas moças com menos peso, eu ainda aconselhei, eu falei com eles, eu disse, filha, não é difícil, não há nada difícil, porque tudo vem de sacrifício, a pessoa tem que se sacrificar para depois conseguir o objetivo. Bombeiro é polivalente, bombeiro na água está lá, nas lagoas está lá, onde que tem pessoas anormais, às vezes com perturbações mentais estão lá, então bombeiro é polivalente. Por isso eu deixo mensagem que a juventude devem ser corajosas, obedientes, honestas, que é para poderem trilhar nesse caminho. Bombeira não tem descanso, trabalha por essa mala maior. Bombeira não tem descanso, até a vitória final. Bombeiro não tem descanso. Tango maior. Bombeiro não tem descanso, até a vitória final. Opa! Vamos, continua mais um pouquinho, tá bom. Quem é que inventa as canções? É o instrutor Canabrava Júnior. Canabrava? Sim. Canabrava? Tem o Canabrava Júnior, tem o Canabrava inspetor. Eu sou inspetor, desculpa. É que eu hoje, assim, é o segundo nome que eu ouço, bastante curioso. O primeiro foi Tirafuba. Tirafuba, né? Saifuba. Primeiro Saifuba, agora? Canabrava Júnior. Canabrava.
É bravo ele. Sim. Mas olha só as canções que ele inventa. Gostei muito. De ser bravo não é por ser mau, não. Tem bravura. Aquela bravura de estar em frente da tropa mostra mesmo a cabeça erguida, corpo saliento. Exato, né? Sim. Muito bem. Eu compreendo perfeitamente isso que a instrutora está a falar e o que o instrutor tira a fuba fez. O parte cana? Cana brava. Cana brava. Porque às vezes o estar a liderar uma determinada situação, né? Porque o instrutor está a liderar um grupo, às vezes há muita incompreensão. E às vezes parecemos ser maus, mas não somos, na verdade. Realmente. É só porque, não é, o cargo, enfim, a situação exige, não é verdade? Sim. Então vamos só mais ao som de uma das canções. Bombeiros, não é? Vocês todos cantam. Eu posso também pedir ao chefe para cantarmos toda essa canção e irmos ao intervalo? Vai acompanhar, não é? Qual é mesmo? Qual é que vamos encerrar? Já vimos, essa aqui do Bombeiro Não Tem Descanso. Qual é a outra que todo mundo canta? Temos que cantar todos no microfone. Oh mãe, estou a vir, Ser tropa não é fácil. 4 horas é acordar.